3914/20. 3914. Que você sabe que a mídia insiste em falar 3814? Vou mostrar para o senhor aqui. Eu sei, o Previdenciarista, que é um site que eu conheço e confio muito, fala 3914, mas o site do Extra, da Globo, fala 3814. Eles estão confundindo com o PL que autoriza o Ministério dos Transportes a fazer repasse de valores a uma companhia de permanente, confundindo com 3814, que é outro tema. Na verdade, você está certo, é o 3914, tá? Esse é um dos temas. Vamos falar primeiro, Caco, do PL 3914, tá? Porque a gente começou falando dele no último programa. Lembrando, ouvinte, que o último programa foi há 3 semanas atrás. Que eu não pude participar. Desculpa, doutor, cortar o senhor. Altera as leis 13.463, de 6 de julho de 2017, e 13.876, de 20 de setembro de 2019, para dispor sobre o pagamento de honorários periciais. 3914/20. Isso mesmo. Caco, você sabe, vou contar aqui para o povo que na legislação brasileira tem duas coisas muito comuns: o jabuti e a jabuticaba. Vou explicar o que é cada um. Jabuti é um nome que os próprios congressistas, deputados federais e senadores atribuem ao texto inserido por eles mesmos em projetos de lei, mas que não tem qualquer relação com o texto da lei, só para inserir algo que é de interesse da bancada. Vou dar um exemplo. Em 1995, foi editada a Lei 9.032. A Lei 9.032 tratava de um plano econômico, o real. A gente chamava essa lei de redentora do salário mínimo, porque o Fernando Henrique Cardoso, o príncipe dos sociólogos, quando ele lançou a lei, quando ele redigiu, ele disse que essa lei ia fazer com que o salário mínimo tivesse o mesmo valor do dólar. Tá? E Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa e outras coisas, né? Não demorou 2 meses para o valor do dólar e o real voltarem a se dissociar. Ela estabelecia a atividade cambial, economia em geral. No meio da lei, foi um deputado lá da base governista e inseriu uma frase: fica proibida a conversão de tempo especial em comum. Aquele tempo de aposentadoria especial, aquele tempo que o trabalhador exerce em atividades insalubres ou perigosas, ou que representam risco, prejuízo à sua integridade física ou à sua saúde, esse tempo ele serve para cômputo, para fins de aposentadoria ou por tempo de serviço ou especial. Aposentadoria especial é aquela que o sujeito se aposenta mais cedo quando exerce atividades insalubres. Ou dá para converter. Quando o sujeito não atinge aqueles 25 anos, 20 ou 15, dependendo do caso, para se aposentar pela especial, ele pode converter. Quer dizer, pegar o tempo trabalhado em condições especiais e somar ao resto do tempo para se aposentar normal, aposentadoria por tempo. Essa conversão é um acréscimo de 40%. Explicando para o povo entender, a conversão da especial é o seguinte: 10 anos trabalhados em condições especiais equivalem a 14 em condições comuns. 10 anos, a cada 10 anos na especial valem 14 para aposentadoria comum. Então o cara tem o direito a aumentar em 40% o seu tempo de serviço por exposição a agentes insalubres, físicos, químicos ou biológicos. Aí o deputado foi lá e inseriu essa frase no meio da Lei 9.032, que tratava
de relação cambial, dólar, real, etc., ele colocou lá, fica proibida a conversão de tempo especial em comum. E os advogados tiveram uma briga, essa briga foi até STJ, STF, para voltar a ser permitida a conversão. Durante anos, o INSS, durante mais de 10 anos, o INSS negou a conversão de especial em comum administrativamente por causa dessa frase que foi inserida lá na lei. Durante mais de 15 anos, essa briga continuou na justiça. Até hoje, em recurso e nas defesas da contestação, o INSS tem a cara de pau de falar que a Lei 9.032 proibiu a conversão de tempo especial em comum, mas a verdade é que essa lei nem tratava desse assunto. Não poderiam inserir essa frase lá. É isso que eles chamam de jabuti, uma frase, uma regra, uma norma que não tem nada a ver com o texto da lei, mas que é inserido para cumprir alguma finalidade, algum interesse de alguma classe, ou de uma bancada, ou do governo. Então, essas normas normalmente são inseridas no calar da noite, do nada, sem ninguém ser avisado. Aí, na hora da votação, o Congresso nem sabe o que está acontecendo e aprova. Eles nem leem o que... Vamos combinar. Eles nem leem o que estão fazendo, né? Aprovam a lei e o jabuti, essa frase isolada, acaba sendo aprovada junto. Por que eu estou falando isso? Porque o jabuti aconteceu nesse projeto de lei 3914. Esse projeto de lei servia para destinar recursos à perícia. Ele tratava da dotação orçamentária da Justiça Federal. Vou explicar o que é. A Justiça Federal recebe uma verba do governo para seus gastos, para pagar o salário dos servidores, manutenção do prédio. Poxa, tem prédio da Justiça Federal, tem muito gasto, tem o trâmite dos processos e para pagar também o salário dos peritos. Tá? A Lei 3914, ela obrigava a Justiça Federal a separar uma porcentagem pro salário do perito. E o que estava acontecendo? A Justiça Federal estava utilizando o dinheiro para seus gastos, mas estava deixando de lado o salário dos peritos. O perito não recebia, não tinha perícia, então os processos judiciais de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença estavam atrasando muito. O perito é aquele médico nomeado pelo juiz para decidir se o segurado, o trabalhador, vai receber auxílio-doença ou não, né? O segurado tem o seu auxílio-doença ou sua aposentadoria por invalidez cessada ou negada pelo INSS, ele entra na justiça contra o INSS e o juiz nomeia um perito para decidir quem está certo, se é o INSS ou se é o segurado. Então, se os peritos não estavam recebendo, eles não estavam fazendo perícia. Aí, como os processos começaram a atrasar, essa lei 3914 chegou para destinar uma parte da dotação orçamentária da Justiça Federal para pagamento dos peritos. Só que no calar da noite, no meio da análise pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, eles estavam analisando a lei, se era constitucional ou não, um deputado da bancada governista foi lá e fez um adendo, um jabuti, inseriu uma frase que não tinha nada a ver com o texto da lei, dizendo que o segurado, o trabalhador, quando ingressar na justiça, ia ter que adiantar, pagar os honorários do perito. Quer dizer, se eu tenho um auxílio-doença e ele foi cortado, o INSS não restabelece, não me devolve o benefício, eu entro com recurso, novo pedido, reconsideração, e nada disso dá certo, novo pedido não dá certo, aí eu vou para a justiça, vou botar o INSS no pau, como diz o linguajar popular. Na hora que eu entrar com o processo, se essa lei for aprovada e promulgada, eu vou ter que pagar antecipadamente o salário do perito, né? A 400, 500, R$1.000. O pessoal que escreve isso está se esquecendo que o trabalhador que entra na justiça contra o INSS não só é pobre, como está sem renda. Se ele tivesse renda, ele não precisava. Deve estar 2, 3 meses sem renda, ainda vai ter que arrumar dinheiro para poder pagar, para poder ver se rever a renda dele de volta, né? É isso mesmo. E olha, muitas vezes, cara, é isso que você falou, muitas vezes é mais que 2, 3 meses, né? O sujeito está passando fome.
É a típica lei do tecnocrata, o sujeito que senta atrás da mesa, com um negócio na mão, como diz a música do Renato Russo, não sabe o que está acontecendo lá fora, escreve um texto desse achando que está melhorando as coisas. Está nada, está querendo economizar o dinheiro para poder gastar com fundo eleitoral e diminuir o número de ações contra o INSS. Não precisa nem falar que se um absurdo desse for promulgado, se essa lei entrar em vigor, vai diminuir muito o número de ações contra o INSS, porque ninguém tem dinheiro para pagar a perícia, né? Aí o deputado vai lá e fala, não, mas isso não é injusto, porque o segurado vai receber o dinheiro de volta se ganhar ação. É mesmo? E de onde ele vai tirar o dinheiro para adiantar? Alguém pode me explicar? Vai pedir emprestado? Aí vem um outro maluco e fala, não, mas o segurado tem uma exceção, ele vai ser isento desse pagamento se tiver uma renda de até meio salário mínimo por mês adquirido. Ele está sem nada. Se ele entrou na justiça contra o INSS, é porque ele não tem renda alguma. Então, está muito claro para mim qual a intenção desse projeto de lei, qual o porquê que eles criaram esse jabuti. E eu falei também que o Brasil tem muita jabuticaba. Por quê? Jabuticaba é uma frutinha que só nasce no Brasil. Dizem que tem um pouco na Argentina e em outros países equatoriais, tropicais, mas na verdade jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil. Então, quando o Congresso faz uma besteira dessa, a gente fala que lançaram uma jabuticaba. Quer dizer, algo que só existe no Brasil. E você sabe, Caco, assim, eu espero muito que isso não passe. Tem amigo meu que diz que isso não vai passar. É só o que eles chamam de teste. Vão jogar na lei no texto a ser discutido no Congresso para saber como é que está a aceitação. Se o povo fala alguma coisa, se não fala, se isso tem chance de ser aprovado no futuro ou não. Mas eu te digo, o povo não tem como falar alguma coisa porque ninguém está sabendo de nada. Ninguém falou isso. O que está sendo divulgado é que o PL 3914 serve para destinar dotação orçamentária para pagar as perícias. Ninguém está falando realmente para que esse projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. E tem mais. Você sabe, Caco, e essa não é a única besteira, não é a única jabuticaba que criaram nesse projeto? Esse projeto também determina que quando o trabalhador, o segurado, entrar na justiça contra o INSS, olha só o texto, ele vai ter que escrever a sua petição inicial, quer dizer, o processo que ele coloca lá na justiça, contendo as inconsistências da avaliação médico-pericial atacada. O que isso significa? Ele tem que pegar o laudo do INSS, do perito do INSS, e dizer o que tem de errado naquele laudo. A conclusão do perito do INSS que negou o auxílio-doença para ele, que cortou a aposentadoria por invalidez dele, ele vai ter que identificar nessa conclusão, nesse parecer, o que tem de errado. Então, além de adiantar os honorários do perito, ele vai ter que gastar dinheiro com o médico para apontar o que tem de errado na conclusão do perito do INSS, porque o segurado não é médico, né? Se fosse, estava recebendo seu salário, não estava entrando na justiça contra o INSS. E o pior, vocês sabiam que o INSS não entrega as conclusões periciais dos seus médicos? Não entrega o laudo do seu perito, apesar de ser um direito do segurado? Vocês não sabem a briga que é para conseguir isso? O que o INSS entrega, todo mundo sabe, é a decisão. Se o benefício foi concedido ou se o benefício foi negado. Você já viu alguma vez, Caco, comunicação de auxílio-doença, escrever a conclusão do médico, o que ele encontrou, por que está incapacitado, por que não está? Não existe isso. Aí vem o tecnocrata, aquele sujeito que senta atrás da mesa e escreve um monte de besteira e não tem o menor contato com a realidade e fala, mas é um direito do segurado, basta ele pedir. Meu amigo, não basta ele pedir. É um direito do segurado, mas o segurado não consegue. Nem escrevendo um pedido, nem entregando um pedido por escrito, ele consegue levar do INSS seu histórico médico, as conclusões.
só com ordem judicial. Advogado tem problema para conseguir isso. Tem que ameaçar de processar criminalmente o gerente da agência para conseguir o histórico médico-pericial. E o tecnocrata lá no Congresso diz que o segurado, trabalhador, hipossuficiente, pobre, que muitas vezes não tem sequer escolaridade para saber o que é inconsistência de avaliação médico-policial, vai ter que discutir o que está no laudo do médico do INSS. Típica frase, típico texto de quem não sabe o que está falando.